A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Empreenda Mulher. Hoje, eu, Maiara, vou estar aqui no lugar da Natália e ela vai estar aqui conosco do outro lado como convidada e vai compartilhar um pouquinho conosco da sua história, da sua trajetória como empreendedora. A paz do Senhor Jesus, Natália. A paz do Senhor, Maiara, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Natália, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa. Eu gostaria de saber como que você iniciou, Natália, nessa jornada do empreendedorismo. Então, Maia, a minha história, assim, ela se inicia. A minha mãe, na verdade, sempre me inspirou, né? Minha mãe é uma grande empresária na área da moda. Então, eu sempre vi a minha mãe como a minha grande fonte de inspiração. Mas eu fui criada muito pelo meu pai, e meu pai me criou para ser, assim, trabalhar na CLT mesmo, né? Meu pai sempre dizia que ser bem-sucedido era ter um bom emprego, né? E ter uma função, digamos assim, supervisora, coordenadora, né? Isso para ele era o êxito do sucesso profissional. Sim. E aí, então eu sempre estudei para que isso acontecesse na minha vida, né? Me formei em administração Sim. de empresas, sempre coloquei meu currículo em grandes empresas, cheguei a trabalhar na aviação civil, trabalhei também em empresas do setor automotivo, grandes empresas, mas nunca fui feliz no meu local de trabalho. Se eu chegasse, né, se eu tivesse numa grande empresa, eu teria sucesso profissional. Para o meu pai, ele me criou dessa maneira, né. E a minha mãe já não, a minha mãe sempre me mostrou que eu poderia fazer o que eu amava e ser bem-sucedida também. Então sempre ficou aquele ponto de interrogação na minha cabeça, né, qual que é o Sim. certo para mim? E sempre busquei o Senhor nesse quesito, né, de tentar buscar no Senhor o que que ele tinha para minha vida profissional. Mas o Senhor sempre se calou nesse sentido. Sempre que eu buscava, eu não entendia, eu não tinha entendimento do que o Senhor tinha. Então eu seguia aquilo que meu pai, né, me orientava ali desde então. Mas de certa forma, então, a sua mãe, ela foi um pouco assim uma inspiração para você. Com certeza, minha mãe foi a minha grande fonte de inspiração. E aí eu sofri na última empresa que eu trabalhei, eu sofri uma pressão muito grande, psicológica, assim, vamos dizer, do meu chefe. Acredito até que foi uma intolerância que ele teve comigo, digamos assim, religiosa, né, ele não aceitava a minha fé, Sim. então fazia bullying comigo. E aí tinha eventos na empresa, tinha confraternizações de final de ano na empresa, e simplesmente eu não era convidada. E aí eu: "Tá, tudo bem". Pra mim tudo bem quanto a isso, porque eu nem iria gostar de ir mesmo, né, mas assim, Sim. eu sentia falta de vir aquele convite, se todos os colaboradores dessa grande empresa que eu trabalhava recebiam. E aí um dia eu perguntei para o meu chefe, eu falei assim: "Por que que todos são convidados pra confraternização de final de ano e eu não?". Aí ele virou e falou assim: "Natália, você é crente, você é crente, então assim, esse ambiente não é pra você". Até no momento eu achei legal da parte dele, né, Sim, ter essa claro. visão. Significa até que eu estava bem posicionada quanto à minha fé. Sim. Porém, isso foi no meu cotidiano, isso era no cotidiano, sabe, era piadas, eh, enfim, frases, assim, que me deixavam muito constrangida, mas eu nunca neguei a minha fé no meu ambiente de É trabalho. interessante você falar sobre isso, né, Natália? Porque nós que somos servos do Senhor, a gente passa por essas provas, né, nos nossos locais de trabalho. Sim, não, assim, é prova atrás de prova, né. Sim. E não é porque hoje eu tô empreendendo que eu não tenho as minhas provas, a gente tem também, mas tem provas que a gente fala assim: "Não, Senhor, eu não aguento mais, não dá mais pra mim". E quando foi assim, o momento que você tomou essa decisão, que você realmente decidiu ir para outros rumos, né? Tomar uma Uhum. decisão profissional de empreender. Então, aí quando eu tive meu filho, né, eu trabalhava nessa grande empresa, mas ao mesmo tempo eu maquiava, né, eu sempre gostei de maquiagem. Então eu fiz um curso de maquiagem profissional, comecei como maquiadora inclusive, e aí fiz esse curso,
atendia aos finais de semana, então trabalhava de segunda a sexta, no regime de CLT, e aos sábados e domingos eu maquiava as minhas clientes. Quando toda essa pressão no meu trabalho foi acontecendo, né, eu pensei, Senhor, eu queria tanto poder gerir o meu horário, ter tempo para minha família, ter tempo para cuidar do meu filho. E não acontecia, né. Eu sabia que com maquiagem somente eu não iria conseguir, vamos botar assim, pagar as minhas contas, né. Até que o meu filho ficou doente, e o meu chefe virou pra mim e falou assim: "Eu quero ver uma foto do seu filho doente". Ele me mandou no WhatsApp assim: "Eu quero uma foto do seu filho doente, eu quero ver se ele tá com febre mesmo". E aí eu mandei a foto, eu expus ali o meu filho, mandei a foto pra ele, e eu falei: "Eu não preciso passar por isso, Senhor". Fui aos pés do Senhor. Falei: "Senhor, chega de ser humilhada. Chega, eu não preciso disso". E nesse mesmo dia, olha que como é que são as coisas do Senhor, né, nesse mesmo dia, uma amiga minha me ligou. Ela sabia que eu trabalhava com maquiagem profissional aos finais de semana, ela me ligou e falou assim: "Natália, eu tô querendo montar um espaço de beleza. Você topa?" Aí eu falei: "Topo, Já pegou a topo". bênção, né? Porque assim, naquele dia eu estava me questionando, tinha acontecido isso, né, e eu falei: "Topo". E aí eu não sabia como que eu ia fazer. Quando eu desliguei o telefone com essa minha amiga, eu falei assim: "Meu Deus, eu falei que eu topo, mas gente, né, alugar uma sala comercial, um ponto comercial não é fácil. Eu tenho o meu trabalho, querendo ou não". E aí eu comecei a fazer as contas e pensei: "Maquiagem não vai pagar as minhas contas, não dá". E fui orar, e fui orar ao Senhor. Quando eu termino de orar, eu escuto uma voz, e essa voz ela me direciona: Que bênção, "Você vai fazer o curso de extensão de cílios". que bênção. E aí eu orei, consultei o Senhor confirmou, e aí eu fui ver os cursos para eu fazer. Quando eu fui ver os valores não cabiam no meu orçamento. Aí eu pensei: "Meu Deus, se essa voz que eu ouvi foi tua, Senhor, o Senhor já confirmou na palavra, me envia o recurso, me envia o recurso". E eu ouvi de novo uma voz, e disse para mim essa voz assim: "Liga para sua tia". Eu liguei para minha tia. Expliquei para minha tia toda a situação que eu estava passando, e ela falou assim: "Não, toma o dinheiro, do quanto você precisar, eu te ajudo". E aí ela me deu, né, essa quantia em dinheiro que eu precisava, fiz o curso, me especializei, eh, aceitei esse desafio, né. Essa tia, então, foi uma, eh, alguém ali que o Senhor usou para te abençoar naquele momento. Foi Foi, uma porta aberta, foi. E né? eu não gosto de pedir nada pra minha família, assim, nesse quesito, sabe. Sim. Eu trabalho desde nova, então eu acho que, enfim, eu não gosto de pedir nada pra eles, mas eu fui seguindo a orientação do Senhor mesmo. E aí aconteceu que ela me emprestou o dinheiro, eu fiz o curso, aí eu já pensei assim: "Gente, então eu já posso pedir demissão do meu emprego?". Não, eu não posso, porque eu tinha que conquistar as minhas clientes de extensão de cílios, É né. todo um processo, né, Natália? É um processo e eu vou te falar, não é rápido, não é rápido, né. Eu costumo dizer que a gente faz uma faculdade em 4, 5, 6 anos. É rápido? Não é rápido. E por que que empreender a gente quer do dia para noite já ter sucesso, né. Não é Não é no rápido, nosso não tempo. é no nosso tempo. E foi isso, a minha tia me abençoou, eu fiz o curso, não pedi, conta da empresa, né, eu fui trabalhando, então eu trabalhava Você ali, conciliava, né, as 2 conciliava os coisas. 2 trabalhos em tempo integral. Nisso eu já tinha meu filho era pequeno, muito bebê, eu praticamente não vi o meu filho na idade de 2, 3 aninhos ali crescer. Natália, então como que a sua família lidou com essa transição, né, de CLT, de carteira assinada, de algo ali que era uma coisa mais fixa, correta, ali que você sabia que todo mês você iria ter, com essa nova fase, assim, de tudo é novo, né, de não saber o que seria? É, assim, eu tive muito apoio do meu esposo, né. No começo, que não era fácil, eu falei para o meu eu sou muito decidida nas coisas que eu quero também, né, então eu virei para o meu marido e falei: "Olha, vou empreender,
né, com extensão de cílios, com sobrancelha, enfim, na área da beleza no geral. Eu sei que eu não vou poder pedir, né, conta do meu trabalho agora, mas eu preciso que você assuma o seu papel de pai, vamos botar assim. Eu preciso que você seja pai Sim, e mãe, né, do Benício também, porque eu não vou poder estar em casa o tempo inteiro. Então, foi uma fase muito difícil, porque a gente como mãe, a gente se culpa o tempo inteiro, né. Se a gente não trabalha e fica em casa, a gente se culpa que a gente não é é produtiva, que a verdade. gente não trabalha fora, não ajuda o lar e tudo mais. Se a gente fica, né, enfim, a mulher sempre vai se cobrar. A Sim, maternidade é é verdade. é isso o tempo inteiro. Mas eu pedi muito a ajuda do meu marido para que ele pudesse segurar as pontas e eu falei: "Meu bem, olha só, dando certo, né, a gente vai somar junto". E aí E aí ele era você, ele e Deus, né? só Porque você e sua família, ela mora em outro estado, né? é. Então, assim, por sua parte, você não tinha sua família aqui, Não né? tenho, nunca tive ninguém para me ajudar, assim, com meu filho, com alguma demanda que eu tivesse. É eu, meu esposo e o Senhor mesmo. E graças a Deus o Senhor tem nos honrado. É verdade, Natália, o Senhor sempre nos honra. E, Natália, então, assim, pelo que você está dizendo, você iniciou ali na maquiagem. A maquiagem foi o Foi o pontapé para essa start. área da beleza? Foi o start da área. Eu falo assim, a gente tem que amar o que a gente faz. Eu sempre amei maquiar, eu sempre amei esse lado artístico, né. E assim, meu coração se enchia quando a minha cliente saía da minha maca e ela se olhava no espelho e ela se sentia bonita. Quando a minha cliente se sentia bonita, nossa, meu coração se enchia. Eu falava: "Meu Deus, como é bom transformar a autoestima de mulheres, como é bom". Então, eu sabia que eu estava na direção certa, né. Hoje, depois de 8 anos empreendendo na área da beleza, entre altos e baixos, né, que a gente tem, quando eu olho para trás, eu falo: "Senhor, obrigada por não ter desistido no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade". Eh, e muito feliz, porque quando a gente ama o que a gente faz, É verdade. a gente não Mas desiste você do não parou por propósito. aí, né, Natália? Você Não. não ficou só nos cílios, né? Conta um pouquinho pra gente. Que En mais, né, você empreende? Que mais você consegue oferecer para as mulheres? então, hoje eu assumi um papel, assim, diante de toda a trajetória que eu tive, né, enfim, do meu passado que não foi fácil, profissionalmente falando, eu pensei assim: "Gente, eu preciso transbordar". E me veio um desejo muito grande no coração de poder ensinar mulheres também a entrar na área da beleza. Que legal. E era um desejo muito grande mesmo, assim, algo que eu não visava o financeiro, eu visava a transformação de vida que aquela pessoa poderia ter. Da mesma forma que eu viso a transformação de autoestima que a minha cliente tem quando sai da minha maca, sabe. E aí eu falei assim: "Ah, eu acho que eu vou ensinar as pessoas a fazer sobrancelha, a fazer cílios, vou ensinar as pessoas". E fui estudar para isso, claro, estudei, fiz né, montei toda a dinâmica do meu curso e coloquei na internet. Estou dando curso. E aí eu falei: "Senhor, agora é contigo, traga as mulheres que Sim. precisam aprender esse curso, porque eu sou instrumento teu, então traga essas pessoas que precisam aprender". E não foi fácil, captar, né, essas clientes, a gente também tem que fazer um trabalho de marketing, de vendas, mas o Senhor trouxe. O Senhor traz, Amém. na verdade. É E eu falo assim verdade. que cada aluna minha que passa pelo meu estabelecimento, a gente tem uma troca tão linda. E eu vou te falar, é muito mais espiritual do que Sim. físico, sabe. Então, assim, as minhas alunas, elas estão aliadas ao meu propósito também. Você tem o seu próprio negócio, né? Você tá ali atendendo as suas clientes, ajudando outras mulheres também a empreender. E certamente você é uma inspiração, né, Natália, para as outras mulheres, aquelas que estão infelizes no seu local de trabalho, Exato. ou que por algum outro motivo, né, por conta, enfim, eh,
de não poder estar trabalhando como CLT, trabalhando ali em alguma empresa, por alguma circunstância da vida, você hoje é inspiração para essas mulheres. Então, Natália, o que você pode, assim, dar de dicas aonde procurar esses cursos? Certamente, né? Você é uma das fornecedoras desse curso, mas, assim, o que você pode dar de dica para as mulheres, né, que estão nos ouvindo? Então, eu acho assim, primeiro você tem que amar o que você faz. Se isso pulsa mais forte no seu coração, é isso, é o caminho. Então, amo o que eu faço, ponto. Segundo, é lógico se especializar, né, buscar, no caso da área da beleza, buscar um curso que realmente te traga essa capacitação. Na nossa área, a gente sabe que é muito a questão, manual, né, o nosso trabalho ele é muito manual, então alguém que realmente possa segurar na sua mão, te ajudar a você se tornar, uma empreendedora da beleza, né, então assim, é, é isso, se especializar, estudar, não desistir. Eu fiz o meu primeiro curso, não foi do jeito como eu esperava. Eu não saí do curso me sentindo segura para fazer meus atendimentos, mas eu fui buscar outros cursos, entende? Então, assim, fiz um Sempre se curso que não inovar, foi né? legal, então vou desistir. Não, você vai perseverar, entendeu? Esse propósito pulsa forte no seu coração? Se pulsa, se especializa, estuda, porque as portas vão se abrir. É estudar e confiar no Senhor, que Ele é maravilhoso, Ele abre todas as portas, né, Natália? Ele abre, ele abre. E hoje, qual é a sua meta, Natália? Você tem metas a conquistar? Claro, a gente sempre, toda mulher que é empreendedora, irmãs, toda mulher que é empreendedora tem que trabalhar com metas, né? A pequeno prazo, a médio prazo e a longo prazo também. Porque empreender é isso, É né? verdade. Empreender é isso. Tenho metas, sim, eu tenho meta de expandir meu negócio, né? De ter uma equipe maior, né, de realmente, assim, transbordar mais na vida das pessoas, mas é claro, no tempo do Senhor. Sim, claro. Então, assim, hoje eu também quero conciliar muito a questão da minha maternidade, porque como na primeira infância, né, os primeiros aninhos ali do meu filho, eu sei que eu fui uma mãe um pouco ausente para ele, eu quero poder corrigir, né, meu filho vai fazer 9 anos, eu sei que daqui a pouco ele tá um adolescente, ele não vai mais querer tanta mãe perto É assim, tanto verdade. aconchego de mãe, então eu tô procurando também, eh, enfim, curtir esse momento com ele, sabe. Sim. E, Natália, qual foi, assim, o que você tirou de experiência com o Senhor nessa sua trajetória, né, de mudança de carreira, de entregar realmente, assim, a sua vida profissional diante do Senhor, ouvir, né, estar sensível para ouvir a voz do Senhor. O que que você pode, assim, contar pra gente de experiência que você tirou disso tudo? Assim, eu penso o seguinte, Mai, quando nós temos o Senhor, a gente a gente tem intimidade, É diferente, sabe. O né? Senhor é como se fosse você aqui agora comigo, entendeu. Ele tá aqui comigo o tempo inteiro, e ele tá com a irmã aí também o tempo inteiro. Então, assim, é isso. Quando a gente tem o Senhor, a gente tem intimidade, então ele é nosso pai. É verdade. Então é: "Pai, qual que é a direção que o Senhor tem para mim nesse momento da minha vida?". E quando a gente busca o Senhor, ele fala. Então, assim, ele atende, sabe. Se ele não tá atendendo, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado tem, ou às vezes você tá, né, diante de uma desobediência, porque o pai, ele tem prazer em abençoar o filho dele, sabe. O pai tem prazer, então, assim, que pai que não vai falar com o seu filho? É verdade. Então, assim, sempre busquei a direção Deus do é maravilhoso. Senhor quanto a isso. Sempre pedi ao Senhor um coração sensível à voz dele, então nas minhas orações eu coloco isso: "Senhor, me dê um coração sensível ao seu querer. Me mostra, Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa de errado, que não glorifica o nome do Senhor", porque às vezes a gente peca sem saber que a gente está pecando, né. A gente tem que olhar para Jesus e ter ele como a nossa fonte de inspiração, né. Se assemelhar com Cristo É mesmo, né. verdade. É uma palavra que fala muito ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar, é lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 17. "Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo". Eh,
quando a gente tem fé, né? Se a gente não fizer, não tiver a obra, ela é morta. Então a gente tem que ter a fé e prosseguir, E ter né? ousadia, né, do Ter Espírito Santo. ousadia no Espírito Santo. Então, né, coloca o pé que Deus vai botar a mão, sabe? Sim. E é isso, a fé sem obras ela é morta, mas quando a fé ela vem aliada à obra, você trabalha para isso, você é abençoado. Amém. Irmãs, como vocês puderam ouvir, né, a história da Natália é uma inspiração para todas nós. É uma história de fé, realmente, né? De crer que o Senhor está falando, que o Senhor está conosco. Se nós estamos num local onde nós não nos sentimos bem, estamos infelizes, não quer dizer que nós precisamos continuar ali. Nós temos, né, que colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir para que o Senhor possa mudar o rumo da nossa história e ter fé e ousadia para que o Senhor possa fazer a obra dele em nossas vidas. Natália, eu quero agradecer a você por compartilhar um pouquinho conosco, né, da sua história. Foi muito bom, foi um prazer para nós ouvi-la. E você quer falar mais alguma coisa, deixar algum recadinho final para quem está nos assistindo? Lógico, quero dizer para as irmãs que se identificam também com a área do empreendedorismo, que às vezes estão perdidas, né? Buscar se especializar, buscar também a orientação do Senhor para a vida, né? O que o Senhor tem para a sua vida nesse momento. E deixar também aqui nos comentários, né, a sua experiência, porque com certeza a gente tem muito a compartilhar umas com as outras. Amém, irmãs. Estamos chegando ao fim de mais um programa Empreenda Mulher. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, ouvindo a história da Natália, uma história de inspiração e de fé. E quero pedir para você compartilhe, curte esse vídeo e até mais um Empreenda Mulher. A paz do Senhor Jesus.